Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e o vídeo de hoje ele traz uma discussão que era para ter saído já faz muito tempo. Hoje a gente termina a nossa discussão de O Feminismo é para Todo Mundo, Políticas Arrebatadoras, da Bell Hooks. E se você acompanhou o primeiro vídeo, faz bastante tempo, eu vou deixar o link dele aqui, a gente discutiu os primeiros 9 capítulos e era para eu discutir na semana seguinte os últimos 10 capítulos. Esse dia chegou depois de meses, mas chegou, isso que importa. Hoje a gente está aqui então para finalizar o livro. Já aproveita, vocês já sabem, se inscrevam, ative as notificações, compartilhe o vídeo. Se você conhece alguém que conheça, que goste de conteúdos relacionados ao feminismo, manda o link para a pessoa conhecer, que isso sempre ajuda muito no crescimento do canal. Hoje a gente começa então a nossa discussão pelo capítulo 10, Raça e Gênero. Nesse capítulo, a Bell Hooks vai dizer que nenhuma intervenção, nenhuma discussão mudou mais a cara do feminismo, pensando aí na realidade norte-americana, nenhuma discussão e nenhuma abordagem permitiu mais que se transformasse o feminismo do que essa relação, finalmente, entre mulheres e a questão do racismo, entre a questão do feminismo e a questão do racismo. Isso altera, de fato, demais como o feminismo é entendido, como ele é conduzido, quem faz parte, quem que vai falar sobre feminismo. Tudo isso é bastante importante para o feminismo, pensando aí na realidade norte-americana, mas na realidade brasileira também. Um dos aspectos que o início dessa relação ajuda as mulheres a construírem é a ideia de que a branquitude é um privilégio. Então, mostrar para as mulheres, para as feministas, que mesmo que elas sejam oprimidas por alguns aspectos, também é importante mostrar que elas têm privilégio dentro do sistema, que esse privilégio existe por meio da branquitude, vai ser um benefício e vai ser um ganho do movimento feminista, que começa aí a ganhar discussões e a ganhar pensadoras e feministas negras que começam a contribuir para fazer essa movimentação. Claro que isso vai ter muita resistência, aqui no Brasil também vai ter muita resistência, porque a ideia de que você falar para um sujeito que está sendo oprimido, como assim eu estou oprimindo também? Então muitas mulheres vão entrar no estado de negação justamente porque vão entender que essa é uma culpa que elas não carregam, vamos dizer assim. E a ideia, obviamente, não é de apontar culpados, mas de apontar quem tem privilégio dentro das estruturas de dominação. Aqui no Brasil a gente vai trabalhar com um conceito maravilhoso, que é o conceito de interseccionalidade. A gente pensa lá no início dessas movimentações, a gente está falando no momento em que as mulheres estavam brigando pelo voto e as mulheres brancas, muitas feministas brancas, vão se opor, olha só, ao direito das mulheres negras votarem, porque naquela conta que elas estavam fazendo ali, a cor da pele, a etnia, ela se tornava mais importante do que o sexo que a pessoa estivesse carregando. Então, se a mulher, ela era uma mulher, ela podia votar, mas se ela fosse uma mulher negra, ela é negra antes de ser mulher. Já num tempo em que a Bell Hooks, a própria Bell Hooks já estava pesquisando, já estava na universidade, ela vai mostrar que o cenário não era tão diferente assim. Ela tentava participar de muitas discussões e de muitos movimentos de mulheres, mas ela sempre percebia, e muitas vezes as mulheres diziam na cara dela que aquele não era o lugar dela, justamente por ela ser uma mulher negra e por ela estar querendo provocar rupturas dentro de algo que parecia muito sólido. Então, se a gente for pensar que num determinado momento aquele movimento estava sólido, todo mundo que estava lá dentro estava alinhado, todo mundo estava pensando dentro da mesma vibe, vamos dizer assim, chega alguém e fala assim, pera lá, vocês estão fazendo um monte de coisa errada também. Então é complicado para esses sujeitos que a primeira atitude deles vai ser negar, justamente porque eles não querem que aquilo que eles estão construindo e que parece tão bom seja apontado como falacioso, como injusto também, como desigual. E aí muitas dessas mulheres, dessas feministas, acabam não aceitando ou não valorizando a pauta que as mulheres negras começam a trazer. Próximo capítulo, intitulado Pelo Fim da Violência, ela vai falar sobre as relações de violência dentro da sociedade, como que isso é interessante para o feminismo. Ela pensa que talvez essa seja a pauta mais destacada e mais importante para um feminismo contemporâneo. Então hoje é fundamental entender como, né, reduzir as bases da violência, como entender por que essa violência existe, como que a gente faz para diminuí-la. Hoje a gente tem nomes para as violências, isso é um ganho gigantesco. Hoje a gente chama violência física de violência física, violência psicológica de violência psicológica, patrimonial, sexual. Então a gente consegue classificar os tipos de violência para esse sujeito conseguir entender ali o que está acontecendo com ele, e isso não é pouca coisa. Ela vai falar então que esse talvez seja um dos principais ganhos aí desse feminismo contemporâneo.
um dos aspectos que ela vai destacar é que quando essa violência começa a ser entendida, é a ideia de que a violência ela é percebida no primeiro momento só na relação homem e mulher. Então a gente tem homens que agridem, que maltratam, que cerceiam a liberdade dessas mulheres, mas depois, conforme isso vai sendo entendido, conforme isso vai sendo compreendido, a gente vai perceber que essa violência ela vai estar em outras esferas, nas relações entre mulheres, nas relações entre homens. Então, a violência existe porque a violência dentro da nossa sociedade ela é entendida como uma maneira de demonstrar amor. Então, quando o sujeito controla a roupa do outro, controla o dinheiro do outro, controla a liberdade do outro de ir e vir, é como se isso fosse uma maneira da gente entender que a gente está demonstrando amor pela outra pessoa, porque e muitas vezes vai dizer que não é amor, não é violência, ou não é ciúme, é cuidado, né? Então, quando a gente tem esse cerceamento da liberdade dos sujeitos como uma forma entendida e aceitável de demonstração de amor, a gente está falando na perpetuação da violência aí, a partir do patriarcado. Isso vai gerar outros efeitos, então muitas pessoas vão só conduzir, vão tentar limitar essa liberdade do outro sujeito de maneira mais sutil, vamos dizer assim, e outros vão, de fato, colocar essa mulher dentro de casa, prender e deixar essa mulher sair só quando esse sujeito autorizar. Seja essa violência mais sutil, seja essa mais escancarada, a base da violência é a mesma, é o patriarcado, ou como ela vai chamar, o sexismo. A Bell Hooks também vai falar, ela é uma das filósofas que mais pensam nisso, e isso é fundamental, é pensar nas crianças. As crianças, elas são, sem dúvida, as principais vítimas do patriarcado, as principais vítimas do sexismo, as principais vítimas da violência doméstica. Então, quem sofre mais violência doméstica é a criança, porque na maior parte das vezes não se entende a criança como um sujeito e muitas vezes para essa criança que cresce dentro de um lar agressivo, a convivência com a violência é algo que vai transformar esse sujeito de diferentes maneiras. Então, mesmo no melhor dos casos, quando essa criança não é agredida também, se ela cresce vendo a mãe dela ser agredida, a gente já tem vários traumas sendo formados aí. Acrescenta-se a isso o fato de que as crianças não têm condições de organizar um coletivo para poder discutir, levantar pautas em relação a quais violências que sofrem. Essa violência contra a criança ela vai ser percebida nas escolas, ela vai ser percebida nos consultórios médicos, e é a partir daí que vai se notar e que vai se perceber que há uma grande vítima desse sistema de dominação e que essa principal vítima, com certeza, é a criança. Próximo capítulo, masculinidade feminista, ela vai falar bastante sobre movimentos antifeministas, que aliás é um assunto que está em pauta aí nos últimos vídeos aqui do canal, mas ela vai falando sobre masculinidades e sobre o comportamento dos homens, de homens de esquerda, de homens que militam em outras áreas, e ela vai mostrar que há um movimento antifeminista muito forte e que esse movimento antifeminista recebe, claro, muito mais atenção da mídia. Ela começa o capítulo falando a respeito do fato de que homens que participam de movimentos por outras pautas, quando chega na questão do sexismo, muitas vezes eles vão torcer o nariz e vão achar que é um assunto desimportante, que é um assunto de segunda ordem, que não é uma pauta central, que não é uma pauta para agora, sempre tem alguma coisa mais importante para discutir. Principalmente, esses homens nem sempre vão saber reconhecer que também muitas vezes acabam sendo opressores, e isso vai ser uma pauta bastante necessária para o movimento que está se formando ali no momento da década de 80. Depois ela começa a falar do movimento antifeminista de forma mais incisiva. Ela vai mostrando pra gente, ela vai ajudando a gente a construir um pensamento no aspecto de que sempre que a gente tem movimento feminista, a gente tem movimento antifeminista, a gente vai ter homens falando contra, vai ter homens se revoltando contra a liberdade das mulheres, e ainda que o feminismo vai evoluindo e falando, olha, o nosso movimento não é contra homens, o nosso movimento não é uma disputa de sexo, a gente não tem raiva necessariamente dos homens, mas o problema é com o patriarcado, com o sexismo. Ainda assim, os homens vão acabar insistindo e ficar batendo na mesma tecla de que feminista odeia homem, que feminista quer tirar os direitos dos homens, feministas criam leis misândricas, feministas estão sempre com ódio dos homens, sem perceber e sem se atentar que o movimento ele vai se transmutando e que hoje muitas vezes vai incluir aí
como uma das suas pautas a necessidade de participação masculina. Depois ela começa a falar de um aspecto maravilhoso dessa discussão sobre movimentos antifeministas, que é a reflexão a respeito de como que se forma esse ódio contra as feministas e contra as mulheres e contra as feministas em específico. Ela vai mostrar que um patriarcado capitalista, ela chama de patriarcado capitalista, promete várias coisas para o homem. Então pensa só, o homem que nasce dentro de uma sociedade capitalista, o que ele tem como prometido ali diante dele? Que ele tem mais poder, que ele vai conseguir se casar, que ele vai conseguir, se ele trabalha muito, que ele vai conseguir ter dinheiro, que ele vai conseguir ter bens. E aí, conforme esse homem vai se tornando adulto, ele vai perceber que essas conquistas, elas não são tão simples assim, ele vai precisar de alguém para culpar. Como ele vai precisar de alguém para culpar, ele não vai culpar o sistema que está dando privilégios para ele, ou que está dizendo que ele tem privilégios. Ele se volta, então, nesse momento, contra as feministas, justamente porque para ele vai ser muito mais fácil acusar esse grupo que está tentando aí desconstruir essa ordem de privilégios, mas para ele vai ser muito mais fácil atacar as feministas do que atacar necessariamente o patriarcado e atacar o capitalismo. Claro, ela vai pautar essa discussão pensando em homens brancos, né, homens de classe média, homens que se veem muitas vezes perdidos dentro do sistema, porque não alcançaram e não conquistaram tudo que eles acharam que eles tinham direito por ser homens, e aí eles vão construir então um movimento antifeminista que muitas vezes vai ter um bom apoio das mídias e que vai conseguir levantar uma voz muitas vezes bem importante e que acaba fazendo com que muitas vezes as pautas feministas acabem dando uma recuada. Próximo capítulo, novamente, ela vai se voltar para a criança. Ela faz uma boa análise de como meninos são educados, de como meninas são educadas. Ela vai mostrar que o patriarcado ele é bastante cruel com os meninos, justamente porque o menino ele é feito e forjado para atender uma série de expectativas, e quando ainda garoto ele acaba não atendendo essas expectativas, quando ele não é tão macho quanto ele deveria ser, vamos dizer assim, ele acaba gerando aí uma série de angústias, porque é difícil ser menino numa sociedade que é extremamente patriarcal. Ainda que esse menino esteja, novamente, ainda que esse menino seja educado prioritariamente pela mãe, ele ainda precisa atender as expectativas do patriarcado. Claro que com meninas o patriarcado vai ser especialmente cruel, justamente porque desde muito novinhas essas meninas precisam atender expectativas, precisam ser educadas, vão sendo condicionadas a agir de uma determinada maneira. Se a gente pensa aí nas esferas da feminilidade, desde pequena ela é educada para maternagem, desde pequena ela é educada para o cuidado. Muitas casas vão fazer com que meninas contribuam dentro da educação, dentro da limpeza. Meninos não precisam. Meninos têm mais espaços de liberdade, meninas não. Então a gente tem uma educação aí sexista que vai gerar efeitos muito cruéis nessas crianças. E a Bell Hooks fala que crianças precisam ser educadas com amor. O amor vai ser fundamental para esses adultos serem saudáveis, serem o mais saudáveis possíveis. Então, se a gente pensa nessa sociedade extremamente violenta de diferentes maneiras e violentas, em especial com as crianças, a gente está forjando, a gente está formando sujeitos que mais para frente vão ter problemas e vão causar problemas justamente porque muitas vezes faltou amor para essas crianças. Nos próximos capítulos ela vai falar de sexualidade, especialmente da sexualidade feminina, vai passar por pautas como a dificuldade das mulheres de falarem para os seus parceiros a respeito do próprio corpo, a respeito de seus desejos, a respeito de prazeres relacionados ao corpo da mulher. Então ela vai mostrar que essa é uma pauta, ainda é uma pauta bastante relevante para o movimento feminista, para essas violências que acabam se cometendo contra o corpo da mulher. Vai falar sobre a relação, relacionamentos monogâmicos e não monogâmicos, e no capítulo 15 ela vai tratar de relacionamentos não monogâmicos ali no início. Ela vai mostrar que durante muito tempo se teve a ideia de que relacionamentos não monogâmicos eles eram ótimos, vamos dizer assim, para ambos os sexos. E ela vai mostrar que não, que mulheres que começam nessa época a viver em relacionamentos não monogâmicos vão perceber que os homens obtêm aí uma série de benefícios nessa relação que elas acabam não tendo acesso. É como se mulheres tivessem mais dificuldade para viver as experiências do relacionamento não monogâmico, enquanto para o homem isso vai ser muito mais fácil. Um aspecto bastante importante que ela fala é o fato de que para muitas mulheres sexo vai estar relacionado só a coisas negativas, principalmente se a gente for falar de mulheres mais velhas.
Muitas vezes o sexo ele tá ali como uma obrigação que se cumpre dentro do casamento, vai estar relacionado à perda, à dor, à violência, e não vai estar relacionado com prazer. E isso vai ser uma coisa que vai sendo construída mais recentemente, mas que ainda não atinge hoje um pé de igualdade. Para muitas mulheres ainda hoje o sexo ele vai ser pior, ele tem mais aspectos negativos, enquanto que para o homem, na maior parte das vezes, o sexo está relacionado a prazer, está relacionado à realização. A gente vai percebendo, então, a necessidade de construir o que ela chama de prática sexual libertadora. E, claro, isso é um processo de construção. Se a gente vai pensando que o patriarcado ele vai gerando influências, ele vai determinando, aliás, até isso, como homens e mulheres transam, se a gente for pensar na construção de uma prática sexual que se volte para o corpo da mulher, que valorize, que vai tentar entender e mapear o corpo e o prazer da mulher, a gente percebe que isso altera de forma muito significativa como homens e mulheres se relacionam. E claro que tanto para homens quanto para mulheres essas mudanças elas vão ser muito difíceis. Né? Se chega um sujeito, chega alguém falando que essa pessoa precisa mudar a forma como ela transa, isso vai ser algo que vai gerar muito impacto no modo como essas pessoas se entendem e vai gerar novamente uma primeira ação aí de resistência, como se o outro que estivesse com problema, não é esse sujeito que está com problema. Mais adiante ela fala da participação lésbica no movimento feminista e novamente essa relação, essa participação foi permeada aí por resistência da parte de quem começou o movimento feminista antes, das mulheres heterossexuais, mulheres brancas heterossexuais. E ela vai mostrar que essas mulheres, que as lésbicas tiveram muita dificuldade para conseguir levantar suas pautas dentro do movimento, porque se a gente está pensando em movimentos feministas que começam a ser organizados por mulheres casadas, pelas ditas mulheres de família, e aí chega mulheres lésbicas querendo participar, necessariamente isso provoca uma ruptura e uma resistência, porque é como se aquela não fosse uma pauta central do movimento. A gente vai percebendo então uma série de dificuldades dos próprios grupos de militância de conseguir abraçar de fato os grupos minorizados. A gente pensa aí na relação de homens que conseguiam entender e aceitar várias outras pautas, mas quando chega no sexismo ele acha que esse não é problema dele. E novamente, essas feministas que acham que aspectos relacionados à lesbianidade não é problema do feminismo. Nesse momento, então, essas mulheres vão apresentar várias resistências como se aquele fosse um problema de segunda ordem ou como se, aliás, não fosse um problema relacionado ao feminismo. Outra questão relacionada a isso vai dizer respeito à academização do feminismo. Então, se a gente pensa que quem tem mais voz para falar de feminismo são as mulheres acadêmicas. Então, nesse momento, década de 80, a gente está falando majoritariamente de mulheres brancas, heterossexuais, que falavam como grandes representantes do movimento e que muitas vezes não tinha experiência que não fosse fora daquele círculo e elas acabam falando por todo mundo, vamos dizer assim, e não respeitando a ideia de que os sujeitos precisam falar sobre as suas próprias experiências para poder tornar o movimento mais plural possível. Sobre isso é muito interessante a gente pensar na figura da mídia. Então, quem que faz com que o feminismo chegue na maior parte da população? É a mídia. Então, aqui no Brasil a gente tem um programa especial que fala sobre isso, que é o Amor e Sexo, que vai trazer várias pautas feministas, e quem tá lá na frente é uma mulher branca, heterossexual, representante da classe dominante. Então essa mulher tá ali, muitas vezes meio que falando sobre pautas que são entendidas como problemas do feminismo, como se o feminismo fosse uma coisa só. E essa dificuldade de pluralizar o movimento, de fazer com que o movimento tenha muitas vozes e de fazer com que sujeitos minorizados dentro do movimento feminista cheguem em grandes espaços, vai fazer com que muita coisa se acredite a respeito do feminismo que são muito erradas aí. Ela pensa especialmente, vocês devem ter percebido que ela fala sempre sobre o amor, mas uma pauta que está de fato nas obras da Bell Hooks, que ela trata disso como algo fundamental para o feminismo, é em relação a uma prática amorosa. A Bell Hooks fala que pensar em educação das crianças, pensar em reinvenção das relações entre homens e mulheres, pensar na reinvenção das relações das mulheres com outras mulheres dentro do feminismo, tudo isso precisa ser gerenciado pelo amor. A gente precisa desenvolver práticas mais amorosas. Ela diz que o feminismo visionário é uma política sábia e amorosa. A alma da nossa política é o comprometimento com o fim da dominação,
não tem como ter o fim da dominação se não for por meio das vias do amor. Então, se a gente entende hoje o amor como algo que passa pela dominação, então, para o senso comum, quem ama domina, quem ama controla. Para a gente reinventar isso, a gente precisa pensar em novas políticas relacionadas ao amor, ao afeto, à compreensão e ao respeito ao outro, em relação ao respeito aos grupos minorizados, em relação ao respeito sobre a forma como o outro pensa. Necessariamente o feminismo precisa trazer sempre aí essa palavra, o amor, nas suas discussões. Claro que pensar nesse amor é pensar no amor dentro da perspectiva que ela está discutindo aqui, da valorização das diferenças, do respeito ao outro, de construir novas formas de existir, de construir novas formas de educar as crianças, mas isso não impede que o feminismo seja um movimento de luta. Feminismo é luta, feminismo é sobre derrubar essas bases aí de opressão que temos no nosso presente. Então, o feminismo ele é sobre luta, ele é sobre reinvenção, ele é de confronto às teorias e às classes dominantes, ele é um movimento de confronto a diversos aspectos aí que sustentam essas divergências, que sustentam essas desigualdades. É um movimento de enfrentamento, de combate. Então esse amor ele não é simplista, ele não é uma coisa de aceitar sempre, de ouvir qualquer um que fale coisas absurdas. É um movimento de amor e de educação por meio do amor, mas é também um movimento combativo, precisa ser um movimento extremamente combativo. Mais adiante ela vai falar bastante da relação dela com o feminismo, e uma coisa que eu gosto bastante da escrita da Bell Hooks é o fato de que é muito acessível. Então a gente consegue pegar uma obra da Bell Hooks e entender fácil e rapidamente, justamente porque ela pensa sobre isso no que diz respeito a que para muitas mulheres o feminismo vai ser uma maneira de eu construir uma carreira acadêmica, por exemplo. Então eu escrevo livros extremamente complexos para serem lidos pelos meus pares, e ela pensa num feminismo que esteja nas ruas, que estejam sendo lidos pelas pessoas comuns, que estejam sendo entendidos pelas pessoas comuns, que qualquer pessoa comum consiga pegar o livro dela e se identificar com as experiências que estão ali. Então, para Bell Hooks, o feminismo ele é um movimento que precisa alcançar a massa para que ele se possa pretender transformador. Não é um movimento que deva permanecer cerceado aí, dentro das universidades. Hoje a gente tem bastante modificação já em relação a isso. A gente tem coletivos feministas, a gente tem páginas feministas, temos discussões de feministas por adolescentes. A Heloísa Buarque de Holanda ela vai fazer uma discussão bem legal em relação a isso, no que diz respeito. Hoje a gente tem meninas de 13, 14 anos falando sobre feminismo. Isso são ganhos que a gente está tendo aí. Ainda que muitas vezes o feminismo esteja distante das trabalhadoras, dos trabalhadores, mas apesar disso ele já cresceu e já se pluralizou hoje, especialmente com o advento das redes sociais. Pessoal, essa foi a nossa discussão de hoje. Desculpem pelo atraso, mas eu demorei mesmo para conseguir finalizar a leitura e demorei mais ainda para conseguir gravar, mas saiu. Estamos aqui discutindo a parte final do livro. Deixa aqui outras indicações de outras leituras feministas que você queira ver por aqui, que você queira ver discutida aqui no canal. E leiam Bell Hooks. Eu sei que eu gosto de fazer vídeos longos e vídeos que discutam o maior número de temas e discussões possível aí feita dentro do livro, mas isso não nos livra da leitura do livro. Então, se você tem o livro, pega a leitura para ler, porque você vai conseguir perceber que tem muito mais coisa que é discutida lá na obra e que acaba não passando por aqui, ou que às vezes a gente vai discutindo e conversando meio rapidinho, mas não fujam da leitura, leiam o livro, porque esse livro é maravilhoso. Bell Hooks é sempre maravilhosa. Até mais!